Quando você começou a vivenciar esse universo, você acabou de falar, puta, cara, o principal sintoma era um sintoma respiratório, né? Falta de ar e etc. E depois a gente começou a falar muito sobre ventilação e etc. Dentro do universo cardíaco, que tem uma relação muito íntima com, cara, oxigenação e etc. O que teve de diferente na doença que surgiu? Porque hoje eu tenho visto muito o pessoal falar, puta, cara, Covid tem trazido risco de trombose, etc. Isso já existia lá? Essa conversa já existia naquela época ou a doença mutou e a gente está falando sobre isso só agora? Não, desde o começo a gente já tinha esse entendimento, porque o Brasil começou a pandemia ali em fevereiro para março, né? E o bicho pegou mesmo, né, ali final de março, abril, maio, que a coisa tomou uma proporção assim gigantesca, né? No início, fevereiro, março, a gente já sabia o que estava acontecendo, né, na Ásia, na Europa e nos Estados Unidos, né? Então a gente foi vendo a coisa chegar aqui, assim, sabe? Como o tsunami foi... Assistindo de camarote. O tsunami começou lá e você tá ali vendo a onda vir, assim, sabe? Então a gente já tinha informações de como a coisa ia acontecer, de uma certa forma, dentro da heterogeneidade que é o Brasil, né? O Brasil se preparou para isso, então foi vendo a coisa acontecer, então a coisa foi se preparando tanto do ponto de vista estrutural quanto do ponto de vista intelectual para saber como conduzir tudo isso. E hoje, com a revolução tecnológica e a rapidez de informação que a gente tem, você dá 2 cliques, você sabe que o cara tá falando lá no Japão, entendeu? Assim, ou sai um trabalho na França, com menos de 1 hora a coisa já chegou aqui pra gente. E a gente rápido já sabe. assim mesmo? É muito rápido, muito rápido. Os líderes das áreas têm essas conexões? Como é que funciona isso? As instituições se conhecem, tem diversos portais, sites, aplicativos, blogs, podcasts. Que a galera se comunica. Absurdo, assim. Twitter, assim, hoje informação em medicina é um negócio... Eu arrisco a dizer, com toda a limitação e ignorância que eu tenho nesse assunto, que é difícil, mas eu arrisco a dizer que dentro da saúde, acho muito avançado toda essa parte de informação, assim, sabe? Muito avançado, assim. E a rapidez que isso traz é impressionante e estrategicamente muito importante, assim, para a condução desses casos. E no Covid isso foi fundamental. Então a gente sabia os trabalhos que estavam saindo. Então, o trabalho é publicado ou o trabalho está pré-publicado, a gente já tem essa informação. E tudo isso foi crucial para que a gente entendesse o que realmente fazia diferença na condução dos pacientes. Em relação à parte cardiológica, né, que você comentou, de fato, assim, a fase inflamatória do Covid, que é a fase 2 da doença, que graças a Deus agora a gente está vendo muito pouco por conta da ação vacinal, lá atrás, primeira e segunda onda, a gente estava vendo isso em larguíssima escala. E é quando os caras ficavam graves mesmo. E logicamente que o órgão mais vulnerável era o pulmão, eram os pulmões. E a manifestação clínica principal era a insuficiência respiratória. Só que uma doença sistêmica infecciosa tão complexa como é o Covid, que de uma agressividade tão grande quando a doença é grave, o acometimento pulmonar inflamatório que leva à insuficiência respiratória traz várias consequências junto, né? Então essa inflamação sistêmica, essa inflamação do corpo como um todo, tendo como principal órgão acometido o pulmão, vem junto uma série de coisas. Daí vem a ativação do sistema da coagulação, e por isso que a gente via e vê muito ainda fenômenos embólicos e trombóticos, né? E isso é muito importante de avaliar e tratar. Embólico é de fato no pulmão, né?
É você deixa... Não só no pulmão. Existe a embolia pulmonar, mas existe a embolia cerebral, a embolia cardiológica, a embolia para qualquer lugar. Tá? Uhum. Mas e a trombose também. Então, esses fenômenos tromboembólicos, eles são muito frequentes nesses pacientes com COVID grave. E é um ponto-chave no tratamento desses pacientes com o uso dos anticoagulantes, né? Em quem tem indicação, né? Porque também tem tudo isso e a ciência nos mostra quem tem indicação, quem não mostra. Então, assim, quando você está imerso dentro desse universo da ciência, você começa a entender quem precisa, quem não precisa, porque usar também para todo mundo... existem efeitos colaterais, e não são efeitos colaterais bobos, entendeu? Principalmente dos anticoagulantes, que é sangramento e tal. Então, e outros órgãos também. Então, assim, o coração é um dos órgãos mais afetados também no COVID grave, com uma gama de problemas cardiológicos que podem acontecer no paciente com COVID grave. Né? E aqui eu posso citar pelo menos aqui uns 5, 6 que eu não vou falar que eu só li em papers, mas que eu vi e tratei. Qual né? o principal deles que você viu assim com mais frequência? O que eu mais vi, que é uma coisa bastante interessante, é o Takotsubo. Né? Que é uma coisa meio... Nunca nem ouvi falar. Exatamente. Que é isso? Takotsubo, cara. Takotsubo é armadilha de polvo em japonês. Ah, sabia que a Bruna nasceu no Japão, né? É da terra da Bruna. Da terra da Bruna, acho que ela já sabia disso. Mas na verdade, assim, o Takotsubo, que é um apelido para essa doença, né? Que é, na verdade, chamado de Broken Heart Syndrome, que é uma miocardiopatia adrenérgica, assim. Que é vamos dizer assim, é um dos tipos de miocardiopatia que leva à insuficiência cardíaca e que o coração do paciente ele muda de geometria, muda a sua estrutura anatômica e fica parecido com o Takotsubo. Depois eu te mostro. É interessante para quem está ouvindo, depois digitar Takotsubo, para ter uma noção. E o coração fica parecido com essa armadilha do polvo, entendeu? Nossa. E no paciente com COVID grave, o Takotsubo de alta prevalência, né? E foi uma das coisas que eu mais vi nesses pacientes graves. Arritmias, né? Infarto, miocardite, pericardite. Né? Miocardite é a inflamação do músculo, né? A pericardite é a inflamação de uma membrana que envolve o coração. Derrame pericárdico, que é um líquido que se forma ali nessa membrana e que compromete o funcionamento do coração. Então, assim, uma gama de doenças cardiológicas que acompanhavam o paciente com COVID grave, com acometimento pulmonar, que assim, quase 100% desses pacientes tinham acometimento pulmonar expressivo, e que daí vinha junto essas questões cardiológicas, muito acometimento renal, então insuficiência renal aguda, muitas vezes dialítica. Caramba! Por conta da potência da atividade inflamatória que acontecia no paciente, né, que eles até apelidaram de tormenta inflamatória, né, tormenta de citocinas inflamatórias, e entre outras coisas. A parte neurológica muito afetada, inclusive nos pacientes com COVID leve, assim, a gama de queixas e de problemas neurológicos que os pacientes apresentaram e apresentam, assim, impressionante. Essa parte mais que a gente não vê muito, cara, é interessante porque, cara, eu nunca tinha escutado isso, mas eu tinha escutado sintomas de amigos que falaram assim, cara, o que a gente mais viu, né? Puta, não tô sentindo o cheiro, mas eu tenho um amigo que falou assim, cara, eu não tô conseguindo lembrar as coisas. Então, pô, isso é um sintoma neurológico, cara, que ele conseguiu me falar, a gente consegue escutar e tal. Imagino que deve ter acontecido vários desse tipo, né? O do olfato, você acha que tem relação com isso ou ele é mais focado porque o vírus fica alojado? Não, a anosmia, né, que é a perda do olfato, que acaba acarretando também na perda do gosto, né, na alteração do gosto paladar, das coisas, né? É um fenômeno neurológico, assim. É neurológico. É neurológico, né? A placa olfatória que a gente tem aqui nessa região, onde ficam os nervos olfatórios, né? Essa placa ela fica inflamada,
né? O Covid inflama essa placa. O vírus entra ali. Exatamente. As células de sustentação ali dessa placa, onde ficam os neurônios, fica inflamada, incha e compromete a ação a função desses nervos. Né? E leva tempo de recuperação, né? Porque tem gente que falou que, cara, fiquei 1 ano e não voltou, né? Exatamente. Tem pessoas que, a grande maioria, ainda bem, tem um retorno relativamente rápido, aí geralmente em torno de 7 a 10 dias, 14 dias, às vezes menos, às vezes mais. Uhum. Mas tem pessoas que têm um dano permanente disso. Caramba. Né? Irreversível. E até então, né? Até então ainda estamos ainda aprendendo. Estamos no processo. Ou tem uma melhora parcial, ou tem uma melhora com algumas disfunções, né? Eu posso falar de mim, assim, eu tive Covid, eu tive anosmia, fiquei 14 dias sem sentir cheiro. Caramba. É uma coisa estranha, cara. Uma coisa estranha. E assim, quando você fala assim, pô, beleza, o cara tá bem pra caramba, tá andando, tá fazendo as coisas, não teve caso grave, não ficou entubado e tal, o cara só perdeu o cheiro, né? Assim, a vida deve... Mas, cara... Deve tirar um pouco da cor da vida, né, cara?